Muito bem. Pessoal, eu preparei aqui outros slides, tá? Não estou utilizando os mesmos que eu utilizei para gravar as videoaulas, tá bom? Mas tem o mesmo conteúdo, tá? Então, não se preocupe com isso. Na videoaula ou nas videoaulas, vocês vão encontrar o mesmo conteúdo que tem aqui, certo? Então, assim, gente, quando nós iniciamos esse conteúdo, né, a termologia, ou estudo da termologia, que envolve o estudo da temperatura, das escalas termométricas, da dilatação dos corpos, do calor, das trocas de calor, da calorimetria, né? Também tem uma parte que não foi mostrada a vocês, que é o estudo dos gases, tá? Só um minuto, gente, só um minutinho. Então, voltando, quando nós iniciamos o estudo da termologia, que é tudo que envolve os processos térmicos, no final de todo esse estudo nós temos a termodinâmica, tá? Então, a termodinâmica, ela reúne todos esses conhecimentos que nós vamos aprendendo ao longo, né, do estudo da física térmica, tá bom? É claro que para vocês ficou tudo muito apertado, tudo muito sucinto, e a ideia aqui é que a gente possa dar uma orientação, vamos dizer assim, do que é visto, certo? Para que em algum momento depois a gente possa rever, ou vocês possam rever esses conteúdos em algum momento da vida, tá? Dependendo do curso que vocês forem seguir adiante, na faculdade, ou no próprio IFE, tá bom? Talvez em algum momento vocês revejam alguns conceitos, certo, gente? Então, assim, lembrem-se que a professora Elisa, em algum momento, deve ter dito que todos os corpos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, todos eles, quando aquecidos, se dilatam, né? E quando resfriados, se contraem. Quando nós estudamos a dilatação dos corpos, geralmente a gente separa dilatação dos sólidos e dilatação dos líquidos, tá? Isso por razões óbvias. O sólido é um corpo de forma definida, né? O líquido é uma quantidade, é um corpo que precisa de um recipiente para ele estar contido, né? Os líquidos sempre vão assumir a forma do recipiente, ok? E as formas gasosas são as formas mais livres, né? Comparado às outras duas. Ou seja, as partículas que compõem o corpo sólido, elas estão muito unidas, muito próximas. Já quando compõem um corpo líquido, elas possuem já um ligeiro, vamos dizer assim, uma ligeira liberdade. Elas podem se movimentar umas em relação às outras, tá? Porém, elas ainda permanecem próximas, né, formando um líquido, certo? Na forma gasosa, as partículas são livres, né, para se movimentarem. Elas praticamente não possuem ligações com as outras partículas que compõem aquela massa gasosa, tá? O que acontece, então? Imagina um copo. Um copo é uma forma sólida, né? Um copo de vidro, um copo de cerâmica, um copo de metal, qualquer copo, né? Um copo de plástico é uma forma sólida, certo? Então, quando tu colocar uma certa quantidade de líquido ali dentro do copo, tu pode ter aquela expressão, né, de falar que o copo está ou meio cheio ou meio vazio. Vamos dizer que a gente coloque água, por exemplo, ó, como aqui, deixa eu ver se dá para ver, dá para ver? Ó, água, né, dentro de um copo, até a metade, tá? Então, posso dizer que o copo está meio cheio ou meio vazio, né? Vai da interpretação de cada um, tá bom? Agora,
existe como um recipiente estar meio cheio ou meio vazio de uma forma gasosa? Vamos pensar assim, uma sala de aula, ela pode estar meio cheia ou meia vazia de ar? O ar vai ocupar todos os espaços disponíveis, não é? Um cilindro, por exemplo, que contém oxigênio, ou, sei lá, um botijão de gás, né? Quando acaba o gás de cozinha, né? Eu estou queimando o gás de cozinha na chama do fogão e ele acaba, por exemplo. Será que aquele botijão de gás ficou realmente vazio? Será que não tem nada dentro dele? Quer dizer, sempre que nós estivermos falando de uma massa gasosa, essa massa gasosa vai ocupar todo o espaço disponível a ele, tá? Todo o espaço disponível. Então, quando eu olhar para um copo, e esse copo aqui, peguei outro, esse copo estiver vazio, por exemplo, vazio ele não está, ele tem ar aqui dentro, né? Assim como qualquer outro recipiente que consiga fechar, né, só vai estar vazio realmente se eu fizer vácuo dentro dele, certo? Então, quando eu falo do ar, o ar é uma forma gasosa, uma massa gasosa. Existem outros gases envolvidos, né, no nosso dia a dia, no nosso ambiente, né, que podem ser também linkados aqui, falados deles aqui também, tá bom? Bom, onde é que eu quero chegar? Tá? Não se estuda, vamos dizer assim, dilatação dos gases ao mesmo tempo que se estuda a dilatação dos sólidos e líquidos, porque o gás é uma forma diferente da matéria, com mais variáveis envolvidas. Por exemplo, como um gás estará sempre dentro de um recipiente, tá? Eu posso ter uma grande quantidade de gás dentro desse recipiente ou uma pequena quantidade, certo? O volume total vai ser o volume do próprio recipiente. Por exemplo, vamos pensar assim, tá? Um cilindro, né? Desses cilindros de extintor de incêndio, vamos dizer que não tem ali a substância de extintor de incêndio ali dentro, né? De apagar o fogo ali dentro, tá? Vamos dizer que seja um gás qualquer ali dentro, tá bom? Assim como existem os cilindros de oxigênio que foram tão comentados esse ano, né, no Brasil, né? Então vamos dizer que nós temos um cilindro com um certo gás ali dentro. Eu posso ter uma grande quantidade ou uma baixa quantidade, mas o cilindro é o mesmo, certo? O cilindro é o mesmo, ok? Ou seja, o que diferencia um estado e outro? Diferencia que essa massa gasosa, ela pode estar sob alta pressão ou baixa pressão. O que é pressão? Pressão é a força que alguma coisa aplica numa superfície. Como o gás ele é composto de partículas, dentro de um recipiente que contém um certo gás, essas partículas estão em constante movimento, em constante agitação, colidindo umas com as outras e colidindo com as paredes do recipiente. Tá? Um cilindro pode explodir? Pode. Uma panela de pressão pode explodir? Pode. Ou seja, dependendo da pressão que existe ali dentro, a força daquela massa gasosa pode romper com as paredes que compõem o recipiente. Tá? Tá, mas então o que a termodinâmica estuda? Estou falando tanto aqui. Bom, todo mundo já viu em algum momento uma foto, um vídeo, uma imagem de uma locomotiva, tá? E, inicialmente, as locomotivas eram movidas a vapor. Como assim movida a vapor? Bom, as locomotivas possuem uma caldeira, tá? Nessa caldeira a água era fervida, certo? Então tinha algum combustível, no caso madeira, carvão, que era queimado, a queima produzia o calor aquecia a água fervia, produzia o vapor, e esse vapor, ele circulava, né, por um caminho, por um encanamento, até atingir alguma parte móvel, onde esse vapor empurrava essa parte móvel, gerando movimento, né? Esse movimento é transferido até as rodas da locomotiva, certo? Bom, o que acontece, então?
Nesse exemplo, a gente tem o calor, né, que está sendo de alguma forma transferido, certo? Pela queima do combustível para a água, né? Nós temos ali, então, um aumento de temperatura, nós temos a produção do vapor, nós temos o movimento do vapor, e esse movimento do vapor empurra alguma coisa, tá? Na física, nós dizemos que quando alguma força desloca algum corpo, veja bem, quando alguma força desloca o corpo de uma posição inicial, ou seja, tira o corpo de uma posição e leva para outra posição, nós dizemos que houve um trabalho. Tá? Então, um trabalho na física seria isso. É quando uma força aplicada a um corpo produz um deslocamento nesse corpo. Tá? Então, a termodinâmica vai fazer esse estudo entre essas interações entre calor, né, que um corpo recebe ou perde, e o trabalho que isso pode que pode ser realizado a partir disso, tá? Então, na termodinâmica, nós vamos estudar, essencialmente, como que eu posso transformar essa energia térmica, né, do calor, quando o calor está se transferindo de um corpo para outro, como que eu posso transformar isso em trabalho? Como que eu posso fazer com que isso seja um trabalho? Tá? Bom, hoje nós não vemos mais carros a vapor, locomotivas a vapor, porque nós mudamos o combustível, né? A gasolina, o etanol, o gás natural, todos eles, os combustíveis fósseis, eles energeticamente têm um grande valor. Então, eu consigo obter grandes valores de energia a partir de quantidades menores de combustível. Eu preciso queimar muita lenha para produzir a mesma energia que alguns litros de gasolina, por exemplo, conseguem produzir. Certo? Bom, então, para a gente seguir, ok? Toda vez, tá? Que uma massa gasosa receber uma certa quantidade de calor, certo? E essa massa estiver dentro de um recipiente, tá? Que possa sofrer uma expansão de volume, esse volume irá se expandir. Por exemplo, ó, o que está acontecendo aqui? Nós temos um recipiente, ok? Que será aquecido, o gás dentro dele vai sofrer um aquecimento, vai se expandir e vai empurrar essa parte aqui, que seria um êmbolo, né, para cima. Ou seja, aumentando o espaço disponível ao gás, ok? Isso ocorre dentro dos motores, por exemplo. Tá? Os motores a gasolina são motores de combustão interna, né? Eles queimam o combustível dentro de uma câmara fechada. Os gases resultantes da queima, eles se expandem com uma violência, porque algo acontece rápido, né? Eu posso perceber que se eu for queimar gasolina ou álcool, né, eu tenho que sair de perto, porque sempre há uma expansão rápida dos gases resultantes dessa queima. Então, isso ocorre dentro de um motor, os gases se expandem, e aí essa força da expansão dos gases empurra, né, peças, corpos, que transferem esse movimento até as rodas do carro. Tá? Dizemos, então, toda vez que houver esse empurrão, haverá um trabalho. Tá? Então, a gente consegue perceber o seguinte aqui, nós temos duas grandezas físicas envolvidas nesse primeiro exemplo. O calor, tá? Que é transferido à massa gasosa, e o trabalho, que é a força que o gás utilizou para empurrar esse peso para cima. Tá bom? Tá? Vou passar um pouco mais rápido aqui os slides, tá, para a gente conseguir chegar no final. Tá? Bom, esse trabalho, ele pode ser obtido de diversas formas. Uma forma é pelo produto, pressão vezes a variação de volume. Ou seja, se eu sei qual é a pressão
a qual esse gás está submetido e consigo medir a variação de volume que esse gás obteve, que essa massa gasosa obteve, né, o quanto aumentou o volume, ou o quanto diminuiu o volume, eu consigo descobrir qual é o trabalho, tá? Então, o trabalho pode ser obtido dessa forma, através do valor da pressão a qual o gás está submetido e da variação de volume que ele obteve, tá? Nós podemos dizer que o trabalho pode ser realizado pelo gás ou sobre o gás. Pelo gás é quando há uma expansão, ou seja, a massa gasosa se expande, aumenta de volume. E sobre o gás é quando essa massa diminui, quando sofre uma compressão, tá? Expansão é um trabalho realizado pelo gás, compressão é um trabalho realizado sobre o gás. Se vocês forem estudar o motor de um carro, vocês vão ouvir falar que ele é de 4 tempos, tá? Um dos tempos desse motor é a expansão, certo? E o outro tempo é a compressão, tá? Bom, seguindo adiante, pessoal, tem coisas que já estão no vídeo, tá? Eu não vou comentar o que já está no vídeo, assim, de novo, tá? Porque senão a gente não vai conseguir chegar onde eu quero, ok? Outra variável importante quando nós estudamos gases é a chamada energia interna. Veja bem, os gases são compostos, então, de partículas, de moléculas, de átomos, concordam? Essas partículas, elas estão em movimento dentro dessa massa gasosa. Esse movimento, ele é aleatório, esse movimento, né, de cada partícula, ele é independente das outras partículas, tá? Então, existe uma energia de movimento, existe uma energia de agitação. Todas essas energias presentes nas partículas que compõem o gás, nós reduzimos, simplificamos para uma única forma de energia. Chamamos de energia interna, tá? Então, o que seria a energia interna de uma massa gasosa, tá? É a soma das energias, certo? Das moléculas que compõem esse gás, tá bom? Bom, o que interessa para nós aqui, ó? A energia interna de um gás é dada por essa expressão, 3/2, que é da fórmula, né? Tem um raciocínio matemático para chegar até aqui, vezes nRT. Como vocês são do segundo ano, eu acredito, não sei, que vocês já tenham ouvido falar em número de mols da química. Podem responder no chat, se já. Já ouviram falar em número de mols? Beleza. Então, número de mols é uma quantidade, é um número que fornece uma quantidade. Vontade de chorar. É um número que nos demonstra uma quantidade, né, de moléculas que compõem aquela quantidade gasosa. Lembram, né, do número de Avogadro, né? Calma, gente, calma, tá? O que interessa para nós aqui é o seguinte, certo? Essa massa gasosa aqui dentro não vai ser medido em gramas ou em litros. Eu até posso fazer isso, eu até posso, tá? Mas como o volume pode variar, certo? Como o volume pode variar, então é mais interessante que eu trabalhe com o número de mols, tá? Que é uma quantidade, certo? Que pode estar dentro do recipiente, e que se o volume diminuir ou aumentar, se nada do gás escapar ou nada entrar no recipiente, esse número vai permanecer o mesmo, certo? Por isso que é interessante tratarmos de número de mols quando falamos de gases, ok? R é uma constante, tá? Constante universal dos gases perfeitos. Como o próprio nome diz, é um valor constante. Isso também está nos vídeos, tá bom? Não vai ser alterado. Então, a variável que pode mudar aqui e que influencia diretamente na energia interna é a temperatura, tá? Como aqui a gente vê que é uma relação direta, quanto maior for a temperatura,
maior será a energia interna. Isso é lógico, não é? Quanto maior for a temperatura, maior será a agitação das partículas, maior será a velocidade das partículas que compõem esse gás. Então, maior temperatura, maior energia interna. Para nós, né, para a termodinâmica, é mais importante conhecer a variação da energia interna, que é praticamente a mesma fórmula. Qual que é a diferença? Se eu estou falando de uma variação de energia interna, eu tenho que falar de uma variação de temperatura. O número de mols permanece a mesma coisa, o R permanece a mesma coisa. Né? Então, quando que aumenta a energia interna, né, de uma massa gasosa? Quando tiver um aumento de temperatura. Quando que diminui a energia interna? Quando tiver uma diminuição na temperatura. Tá? Muito bem. Vamos lá, gente. Parece muita coisa, né? Não, e é muita coisa. Só que o que eu vou cobrar de vocês é pouco, tá bom? Agora sim, a partir daqui, a gente precisa ter mais atenção, tá? Por quê? Porque agora nós vamos entrar na primeira lei da termodinâmica, tá bom? A primeira lei da termodinâmica, tá? Então, o que ocorre aqui, ó? Vamos imaginar aquele mesmo recipiente lá dos slides iniciais, né? Lá no início tem um recipiente assim, tem um gás aprisionado dentro, né, de um espaço. Aqui tem um êmbolo, isso aqui é a representação de um êmbolo, tá? Êmbolo é como na seringa aquela borrachinha preta, aquela borrachinha que veda, né, o interior da seringa com o exterior, tá? E que pode se movimentar dentro da seringa. Se fosse um automóvel, né, um motor a combustão, isso aqui seria a tampa ali, a cabeça de um pistão, tá? A tampa de um pistão, a parte ali de cima, né, que fica dentro da câmara de combustão e que recebe a força, né, dos gases quando há a queima do combustível, tá? Então, esse recipiente, ele é muito comum nas coisas que estão ao nosso redor. A gente nem imagina o quanto ele é comum, tá? É um recipiente fechado, onde aqui tem um gás, uma massa gasosa, e tem aqui um êmbolo, algo que pode se movimentar, mas que mantém ele fechado, tá? O que está representado aqui, ó? Vamos supor, tá, que essa massa gasosa tenha recebido do exterior, né, da vizinhança, daquilo que está ao redor, 20 joules de energia, 20 joules de calor, tá? E vamos supor que isso, né, promoveu um aquecimento dessa massa gasosa e também empurrou um pouquinho esse êmbolo para cima, certo? Bom, então aqui vamos supor que 17 joules, tá, foram para a variação de energia interna, ok? E os outros 3, para somar os 20, foram trabalho, tá? Isso aqui é só um exemplo do que pode acontecer, ok? Do que pode acontecer, ou seja, uma massa gasosa, ao receber calor, pode aquecer, né? E se aquecer, vai sofrer uma variação de energia interna, a energia interna vai aumentar, ao mesmo tempo que pode empurrar, né, as paredes do recipiente. No caso aqui, essa parede pode se movimentar. E se ela se movimentar, tem um trabalho, tá? As 3 formas envolvidas aqui são de energia, certo? As 3 formas envolvidas são de energia. Então, a primeira lei da termodinâmica, tá? Ela fala da conservação de energia, isso cai no questionário, ou ainda balanço energético, podemos falar assim, tá? A primeira lei da termodinâmica, ela trata da conservação da energia ou do balanço energético. Como assim? Tá? Eu posso obter a quantidade de calor que uma massa gasosa sofreu, aliás, trocou, né? Recebeu ou cedeu, em função da variação de energia interna ou do trabalho que essa massa obteve. Assim como eu posso conhecer o trabalho em função dessas 2 variáveis,
assim como eu posso conhecer a variação da energia interna em função do calor trocado e do trabalho realizado. Então, essa expressão aqui, que é bem diferente das outras, ela é muito mais simples, né? Que só trata de energia, diz que a variação de energia interna de uma massa gasosa é igual à quantidade de calor trocada entre o gás e o meio externo, ou entre o sistema e a vizinhança. O sistema seria o gás, a vizinhança seria o que está ao redor, né? Menos o trabalho realizado pela massa gasosa. Tá? Ok? Então, é uma fórmula de 3 variáveis, né? Não tem multiplicação, não tem divisão, apenas soma e subtração. Tá? De 3 variáveis de energia. As 3 aqui representam energia. Ok? Eu posso reescrevê-la, né? Dessas 3 formas. É tudo a mesma fórmula, gente. Aqui eu quero conhecer a variação de energia interna, aqui eu quero conhecer a quantidade de calor trocado, e aqui eu quero conhecer o trabalho. Tá? Ó, a variação da energia interna de um sistema é dada pela diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo termodinâmico. Tá? Aqui tem algumas observações, certo? Que também estão nas videoaulas, tá? E aí vamos para um exercício, tá? Que já está resolvido, né? Diz assim, ó. Tem um exercício semelhante a esse, semelhante, não é exatamente igual, tá? Mas é semelhante, lá no questionário, tá? Fiquem atentos. Num dado processo termodinâmico, certa massa de gás ideal, recebe 240 joules de calor de uma fonte térmica. Verifica-se que nesse processo o gás sofre expansão, tendo sido realizado um trabalho de 80 joules. Determine a variação de energia interna sofrida pelo gás. Olha só que fácil, né? Qual que é a solução? Primeiro vamos ler o enunciado e tirar os dados do problema, né? Então aqui diz que a massa de gás recebeu 240 joules de calor. Então Q, que é a quantidade de calor, é igual a mais 240 joules. Tá? 240 joules. E, com isso, o gás sofreu uma expansão, realizando um trabalho de 80 joules. Expansão é um trabalho positivo. Compressão é um trabalho negativo. Expansão é positivo, então aqui mais 80 joules. Isso aqui foi dado no enunciado. O que ele pede? Determine a variação de energia interna, ΔU. Então ele deu a quantidade de calor, deu o trabalho, quer saber o ΔU. ΔU, a variação de energia interna, é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Quantidade de calor, mais 240. Né? Trabalho, mais 80. Mas como aqui é uma diferença entre eles, ó, um sinal de subtração, eu vou diminuir esse 80, né? 240 menos 80, igual a 160 positivo joules. Ou seja, a variação de energia interna é igual a 160 joules positivo. Pessoal, tranquilo? Tranquilo? Depois vocês... eu vou deixar disponível isso para vocês lá no E-Aula. E também a gravação. Na hora de resolver os exercícios, tem um que é assim, tá? Uma barbadinha. Seguindo, então, gente, aqui eu vou falar rapidamente, tá? Porque isso também tem nos vídeos e está melhor explicado. Existem 5 transformações gasosas, tá? Vou falar de 3, depois de uma e de outra, certo? Essas 3, certo? Isotérmica, isocórica e isobárica, é quando uma das variáveis envolvidas em todo gás é igual a 0. Aliás, é constante, desculpa, é constante. Não sofre variação. Então, isotérmica, não há variação de temperatura, a temperatura é constante. Isocórica, não há variação de volume, o volume é constante. Isobárica,
não há variação de pressão, a pressão é constante, tá? Então, essas três transformações, né, com esses nomes diferentes, é quando uma dessas variáveis permanece constante. Temperatura constante, volume constante, pressão constante, tá? Quando isso ocorre, uma das variáveis, ela pode ser, das fórmulas envolvidas, ela pode ser zerada, né? Lembrando que estamos falando de calor, de trabalho e de variação de energia interna, tá? Por exemplo, ó, na isotérmica, quando não há variação de temperatura, não há variação de energia interna. Na isocórica, quando não há variação de volume, não há trabalho. Também está na lista lá de vocês, tá? A dica para resolver as questões. Só existe trabalho de uma massa gasosa, certo? Trabalho de um gás, quando esse gás se expande ou é comprimido. Quando há expansão ou compressão da massa gasosa. Se não houver variação de volume, não há trabalho, tá? E a última aqui, quando a pressão é constante, não há nenhuma variável aqui que vai ser zerada, tá? Aqui, no caso, não tem nenhuma que vai ser zerada, tá bom? Apenas eu vou ter uma fórmula aqui específica para calcular o trabalho, tá? Mas a transformação mais legal é essa, ó, a adiabática, que tem esse nome estranho. E todos vocês já sentiram em algum momento essa transformação. Exemplo, tá? Em algum momento, vocês foram utilizar um aerosol, pode ser o desodorante, pode ser um veneno aerosol, pode ser uma latinha de tinta aerosol. Alguma vez vocês foram utilizar um aerosol e, ao acionar a válvula que espirra o líquido, que espirra o vapor, tá? Vocês sentiram a lata esfriar? Sim ou não? Muito bem. Toda vez que vocês utilizam um aerosol, que vocês abrem a válvula, né, e que sai vapor dali, de dentro da lata, é um vapor que pode ser desodorante, pode ser veneno, pode ser tinta, pode ser um monte de coisa, depende do que eu estou tratando, mas o princípio é o mesmo, né? Tem um líquido ali dentro que está sob alta pressão e por isso ele é líquido. Mas quando a pressão muda e ele sai para o meio exterior, ele vira vapor, tá? Ao acionar a válvula e liberar o desodorante de uma latinha, por exemplo, com aquele desodorante está ocorrendo uma transformação adiabática. Ou seja, ele está se expandindo ao sair da lata. Assim, é que, Kailane, o que acontece é o seguinte, tá? Por exemplo, vamos pensar em uma lata de tinta. Tem tinta dentro dela. Mas junto da tinta tem que ter um líquido que só é líquido porque tem pressão naquela lata. Quando, se esse líquido estivesse no ambiente, ele estaria na forma gasosa, entende? Que nem o gás de cozinha. Quando a gente compra um botijão de gás, a gente percebe que dentro dele tem algo que se mexe como água, né? Porque ele balança ali dentro, certo? Então, dentro de um botijão de gás, não existe apenas gás. Existe uma quantidade de líquido e uma quantidade de vapor, certo? Que é o que eu vou queimar na chama do fogão. Quando aquela parte de cima, né, do botijão que tem vapor passa pelo encanamento e vai ser queimada na boca do fogão, parte do líquido restante se torna vapor. Isso vai diminuindo o líquido ao longo do tempo, conforme eu vou queimando a parte gasosa, entende? Então, uma parte é gasosa, a outra parte é líquida. Eu vou queimando a parte gasosa, certo? Até que tenha líquido ali dentro. Quando terminar o líquido, só tem gás, aí acaba o gás, a gente fala que acaba. Né? Na verdade, não consegue mais sair vapor dali de dentro, tá? Por que a gente fala que
não é para usar o desodorante de cabeça para baixo, ou não é para usar uma lata de tinta spray de cabeça para baixo, tá? Porque ali vai ter o seguinte, dentro da latinha vai ter um caninho que vai até o fundo da lata, ou dentro do desodorante vai ter um caninho que vai até o fundo, certo? Vai até o fundo. E em cima fica a parte gasosa da lata, internamente falando, né? Aquilo ali empurra o líquido pelo caninho. E quanto mais eu vou usando, mais do líquido vai se transformando em vapor, tá? E toda vez que eu transformo parte do líquido em vapor, o vapor se expande. E ao se expandir, né, a temperatura diminui. Numa transformação adiabática, não há trocas de calor. Não há trocas de calor. Então, o que acontece numa transformação adiabática? A massa gasosa se expande. Mas ao se expandir, a temperatura diminui. Ou a massa gasosa pode ser comprimida, mas ao ser comprimida, a temperatura aumenta. Tá? Então, por exemplo, um compressor de ar, quando está em funcionamento, ele aquece, né? Porque ele vai comprimindo o ar. E toda vez que ele comprime o ar, aquele ar se aquece. Se eu for usar uma bomba manual de encher bola, olha, isso está na lista também. Estou usando uma bomba, estou enchendo uma bola. Cada vez que eu comprimo o ar, aquele ar comprimido aquece. Ah, mas o ar não fica preso, ele entra na bola. Ok, mas antes do ar entrar na bola, ele sofre uma força. E essa força comprime ele, certo? Quando a bola está quase cheia, eu vou perdendo a força de bombear o ar, porque eu vou comprimindo cada vez mais o ar, eu preciso de mais força, e aquele ar vai aquecendo, tá? Então, a transformação adiabática ocorre nessas situações, quando eu utilizo um aerosol, nos aparelhos de ar-condicionado, nas geladeiras, nos freezers, certo? No botijão de gás, todas essas situações que tem um líquido que se transforma em vapor, tá? Nós temos transformações adiabáticas ocorrendo, tá bom? Passando adiante aqui, pessoal, tá? Porque tem muita coisa que está nos vídeos também. Temos a transformação cíclica, certo? A transformação cíclica, como o próprio nome diz, forma um ciclo. Exemplo, tá? Os motores funcionam em ciclos, né? Em ciclos. Aí, claro, tem ciclos diferentes, tem o ciclo Otto, o ciclo diesel, tá? Mas funciona em ciclos. Então, quando tu está andando de ônibus ou de carro, que utilizam, né, motores de combustão interna, aquele motor é cíclico, certo? A geladeira e o freezer e o ar-condicionado, os três têm compressores, né? Ou seja, tanto a geladeira como o freezer como o ar-condicionado, eles têm um sistema, um encanamento, né, e um compressor que é fechado. Tem um gás ali dentro, a gente fala que é um gás, mas na verdade é um vapor, né? É um vapor que ele pode ser comprimido e ele pode sofrer expansão dentro desse sistema, tá? E é fechado, porque é só tu ligar a geladeira na tomada que vai funcionar, né? Por bastante tempo, né? E se eu cuidar, provavelmente não vai estragar. Tem geladeira de anos, 30 anos funcionando, né? Só trocando a borracha, ok? Então, esse líquido que circula, na verdade, esse vapor que circula por dentro de uma geladeira, por dentro de um freezer, tá? Forma uma transformação cíclica, tá? Então, motores e refrigeradores têm ali transformações cíclicas de uma massa gasosa. A massa gasosa, ora se expande, ora se comprime, tá? Ora aquece, ora resfria, certo? Ora a pressão aumenta, ora a pressão diminui, tá bom? E aí, gente, para a gente finalizar, chegamos na segunda lei da termodinâmica, tá bom? Tá? Já sabemos que uma massa gasosa pode receber ou perder calor, que essa massa pode realizar um trabalho, pode sofrer um trabalho,
se a expansão é um trabalho positivo, se a compressão é um trabalho negativo. Já vimos que a variação de energia interna pode ser positiva, pode ser negativa, o gás pode aquecer, pode resfriar, ok? Mas, quem pode realizar trabalho? Ou quando que o trabalho pode ser realizado? Depende, né? Depende do calor, certo? Bom, o que ocorre, então, na segunda lei? Tem algo que vocês já sabem aqui, tá? Calor é uma transferência de energia, certo? Calor é uma transferência de energia. Entre quem? Entre dois corpos que possuem diferença de temperatura, tá? Mas quem cede para quem? Espontaneamente, naturalmente, o calor passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E o processo inverso? Espontaneamente, naturalmente, é impossível, tá? Não é possível um corpo mais frio ceder energia térmica para um corpo mais quente naturalmente, espontaneamente. Quando tu falar em refrigerador, por exemplo, geladeira, freezer, ar-condicionado, o que essa máquina faz? Tira calor da região mais fria e leva para mais quente, certo? Isso que ela faz. Mas é uma máquina, né? O freezer, a geladeira, o ar-condicionado, esses três em casa precisam de energia elétrica. Sem energia elétrica, o motor não funciona, né? Sem um compressor funcionar, não há essa troca. Então, naturalmente, o calor passa espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio, tá? Então, agora eu tenho um sentido para essas trocas, certo? Eu sei quem pode receber energia e quem pode ceder, tá bom? Então, a gente pode enunciar a segunda lei da termodinâmica dessas duas formas, tá? Espontaneamente, o calor só se transfere dos corpos de maior temperatura para os corpos de menor temperatura. E também, em consequência desses estudos, nós podemos dizer que é impossível um dispositivo operando em ciclos transformar integralmente calor em trabalho. Veja bem, tá? Quando eu falo de um motor, certo? De um motor a combustão, motor de um carro, de um ônibus, de um caminhão, bom, o combustível tem um valor energético, né? Tem um valor energético. Qual que é o meu objetivo final? É movimento. Eu quero que aquele caminhão, que aquele ônibus, que aquele carro se movimente, tá? Bom, o que seria converter integralmente, tá? Calor em trabalho, certo? É como se toda energia calorífica, toda energia presente na combustão da gasolina, por exemplo, ou de qualquer outro combustível, fosse transformada em movimento, ok? Ou, por exemplo, é como se o refrigerador, tá? Também, né, utilizando esse exemplo, é como se toda a energia gasta com ele fosse transformada em trabalho, tá? Em trabalho, ok? Bom, é impossível eu ter uma máquina que tenha rendimento de 100%, tá? É impossível que eu tenha uma máquina operando em ciclos que tenha rendimento de 100%. Sempre haverá perda, sempre haverá uma dissipação de energia, tá? É isso que diz a segunda lei, tá bom? E aí, nós entramos, então, na parte final, que fala das máquinas térmicas, tá? A máquina térmica, vamos pensar numa máquina bem simples, né? Uma máquina a vapor, tá bom? Ela trabalha entre duas fontes de calor. Uma fonte que vamos chamar de quente, Q1,
e outra fonte que vamos chamar de fria, Q2, né? Entre essas fontes, haverá parte da energia de Q1, né, da fonte quente, transformada em trabalho, certo? Aquilo que não é aproveitado em trabalho vai para a fonte fria. Então, por exemplo, uma máquina térmica a vapor tem rendimento muito baixo, né? De toda a queima do carvão, né, ou da madeira, de toda a queima, de toda a energia calorífica que se encontra ali, né, o que se transforma em movimento, que é isso que eu quero, né? 20%, 30%, certo? Então é muito pouco, às vezes até menos do que isso, tá? Por isso que são máquinas que ficaram no passado, a gente utiliza máquinas mais modernas, né? Bom, para que uma máquina térmica converta calor em trabalho de modo contínuo, deve operar em ciclos entre duas fontes térmicas, uma fonte quente e outra fria. A máquina retira calor da fonte quente, Q1, converte-o parcialmente em trabalho, tal, e rejeita o restante Q2 para a fonte fria. Q1 e Q2, fontes quente e fria, tá? Tal é uma letra grega que parece um T, certo? Para representar o trabalho, tá? Então, o trabalho é representado pela letra grega tal. Bom, temos aqui, então, um esquema representando esse funcionamento, né? O calor vem da fonte quente, né? Tem uma máquina, essa máquina converte parte dessa energia em trabalho e o restante é rejeitado para a fonte fria, certo? Detalhe importante, as temperaturas nessa parte do conteúdo, né, em termodinâmica, sempre na escala absoluta, sempre na escala Kelvin, tá? T1 é a temperatura da fonte quente, Q1 é a fonte quente, T2 é a temperatura da fonte fria, Q2 é a fonte fria. Quantidade de calor rejeitado para a fonte fria. Ok? Como que eu calculo o trabalho? Pela diferença. Quanto que vale o trabalho? Olha, quanto que foi recebido da fonte quente? Quanto que foi mandado para a fonte fria? Né? Essa diferença de energia vai me dar o trabalho. E o rendimento que é determinado, né, por essa letra aqui, que é um Nzinho grego também, pode ser obtido dessas duas formas. Ou é o trabalho sobre a fonte quente, ou é 1 menos fonte fria sobre fonte quente. Bom, na sequência, pessoal, sei que a aula já está terminando, peço para vocês ficarem mais um minutinho comigo, tá? Nós temos aqui um exemplo, certo? Bem semelhante aos exemplos as atividades que estão no questionário. São só duas ou três questões que envolvem cálculo, tá? Essa é tudo teoria, tá bom? Bom, aqui tudo é energia, né? Trabalho, fonte quente, fonte fria, então tudo medido em joule, certo? E o rendimento, ele sempre vai dar um valor assim, para estar correto a resposta. 0, alguma coisa, tá? Não pode dar 1, porque 1 seria 100%, tá bom? Então vai dar 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, alguma coisa, né? 0, alguma coisa. 0,2, por exemplo, o resultado numérico é igual a 20%, tá bom? Aí tem aqui uma parte que fala do ciclo de Carnot, que é um ciclo hipotético, teórico, que fornece o máximo rendimento possível para uma máquina térmica que esteja operando entre duas temperaturas, tá? Entre duas temperaturas, certo? E aí, no final, nós temos mais um exemplo, tá? Esse exemplo aqui está muito parecido com o que tem lá na avaliação de vocês, tá? No questionário, tá bom? Assim, gente, eu peço desculpa para vocês, assim, por ser tão rápido, tá? E falar de tanto conteúdo, tá bom? Mas acredito que as questões ali servem de um trabalho para vocês, certo? Vocês têm ainda hoje, tem amanhã e tem sexta, até meia-noite para responder o questionário, tá? Eu vou pedir para vocês, para darem um oi
tá? Aqui no chat para eu fazer a chamada depois, tá bom? Que eu pego o nome de vocês. E é o seguinte, gente, sei que foi rápido, muito rápido, tá? Eu não gostaria de passar isso tudo tão rápido para vocês, mas acredito que dá para dar assim, uma mínima base, tá? Do que trata todo o conteúdo, tá bom? E aí o seguinte, eu sou disponível agora, tem alguém que vai ficar para o horário de atendimento, tá? Quem for ficar, diga que sim, que eu fico aqui, junto com vocês, tá bom? Se não, pessoal, vocês estão dispensados, vocês podem mandar as dúvidas lá no e-aula, naquele chat direto, né, naquela conversa direta ali comigo, tá bom? Qualquer coisa. E espero que todos vocês consigam responder as atividades até amanhã e sexta, né? Amanhã as 2 primeiras e sexta esta de termodinâmica, tá bom? Vou parar, então, agora, nesse momento, a gravação.